Nós vamos voltar agora com história, a religião no Antigo Egito, né? Egito Antigo ou Antigo Egito. Nós temos religião, não importa qual seja, católico, presbiteriano, tudo, mas nós temos um único Deus, não é isso? Nós acreditamos em um único Deus que formou a terra, que fez tudo. Todas as religiões cristãs, né, acreditam no único Deus. Até o judaísmo, que é Deus que criou a terra. Mas lá no Antigo Egito, antes de Cristo, lembra dessa letrinha aqui, ó? AC, que quer dizer antes de Cristo. Eles não acreditavam no Deus, num Deus supremo que tinha criado tudo. Para eles, o Deus, eles tinham vários deuses, eles acreditavam em vários deuses. Vocês vão dar uma olhada aqui na página 18 e vão ver o tipo de Deus. Eles eram, então, politeístas. Politeísta quer dizer que eles tinham vários deuses. Poli quer dizer muitos. Mono, um único Deus. Nós somos monoteístas, eles eram politeístas. Eles acreditavam em vários deuses. Os deuses deles eram figuras que eles imaginavam e faziam. Olha, Anubis era o deus dos mortos e da vida após a morte. Para os egípcios antigos, esse deus tinha cabeça de chacal e corpo humano. Chacal, vocês vão ver aqui que é um animal parecido com um lobo, da mesma família dos cães. Filha do deus Ra, o deus do sol, Ator, era a deusa do amor, da beleza, música e dança. Tinha forma humana e de vaca e era uma das divindades mais antigas do Egito. Muitos templos foram construídos em sua homenagem. Olha só, essa era uma deusa, filha do deus Ra, que era o deus Sol, que eles acreditavam que o deus Sol é que tinha criado todo o nosso universo. Osíris era considerado um dos deuses relacionados à morte e ao renascimento. Era juiz de um tribunal pela qual todos os mortos passavam e eram julgados como merecedores ou não da vida eterna. Em muitas pinturas e esculturas é representado com a pele verde. Olha que figuras escandalosas, diferentes, né? Eram os deuses deles. Os faraós, que eram os que governavam, representavam os deuses da terra. Por quê? Porque eles reinavam, eles eram deuses da terra deles, porque eram considerados seus descendentes. Nas pinturas e esculturas egípcias, aparecem com uma barba postiça, um cajado e uma coroa branca e vermelha, ou uma espécie de touca que cobria quase todo o cabelo. Quase todos os faraós foram homens. Contudo, algumas mulheres também foram rainhas. Hatshepsut, por exemplo, governou o Egito durante 20 anos. Uns nomes estranhos, né? 20 anos ela governou. Foi uma das mulheres que foi faraó. Faraó era o deus dos homens, porque ele estava presente aqui na terra, né, no Egito, e eles podiam vê-lo, então ele era o homem. As pirâmides eram túmulos dos faraós e foram construídas por ordem de alguns deles. As 3 maiores pirâmides são chamadas pelos nomes dos faraós que ordenaram sua construção: Quéops, Quéfren e Miquerinos. As 3 pirâmides.
Perto dessas construções há uma esfinge, um monumento grande com cabeça de homem e corpo de leão. Os egípcios acreditavam que a esfinge protegia a pirâmide. Eles tinham muitas crenças diferentes, né? Eu estou assistindo aquela novela Gênesis, já falei para vocês, e lá dá pra gente conhecer bastante coisa do que fala aqui na nossa história sobre o Egito Antigo. No Egito Antigo, muitas pessoas eram mumificadas. O que quer dizer mumificadas? Eles tiravam todo o líquido do corpo, usavam alguns ingredientes para que esse corpo não estragasse, porque eles acreditavam que eles iam ressuscitar com o mesmo corpo, e aí iam usar o mesmo corpo, então eles estariam em perfeitas condições. Eles colocavam em sarcófago é uma espécie de caixão, como nós temos hoje, e que deposita o corpo de um morto. E colocavam esses sarcófagos nas covas, nas rochas. No filme Jesus, a gente vê mesmo que eles enrolavam tudo, as pessoas em panos, né, para sepultar. Os egípcios construíram vários templos que eram considerados as casas dos deuses. Então aqui vocês vão ver, é uma curiosidade, não é assim uma coisa que vocês precisem saber, decor esses nomes, eu também não sei, são vários nomes, para vocês conhecerem que como o Egito Antigo não é o Egito de hoje, embora algumas crenças ainda prevaleçam, né? Algumas coisas. As pirâmides estão lá para quem quiser visitar. Elas servem hoje mais de ponto turístico para conhecer os lugares, né, em que que existem essas figuras. Tem figuras dessas desenhadas nas pedras, em vários lugares. Pesquise sobre outros deuses cultuados pelos egípcios antigos. Anote as informações em seu caderno e cole imagens ou faça desenho ilustrando-os. Essa pesquisa, eu não sei se vocês vão ter fontes de pesquisa em casa, mas o importante é saber que esses deuses existiram e eles criam muito nesses deuses. Só que esses deuses eram feitos por eles, nada podia fazer por eles. Mas era a religião deles, era a crença deles, né? Então, aqui nós vamos ver essas imagens, né? Imagina esse leão de pedra aqui com cabeça de faraó, cuidando das pirâmides para ninguém roubar o corpo ou fazer alguma coisa com as pirâmides. Que isso ia cuidar, né? Mas então era um povo com uma cultura totalmente diferente da de agora, certo? Acreditavam em deuses feitos de pouco homem, pouco gente, uma mistura de deuses. Se vocês tiverem onde olhar, observar algum deus no Google, procura lá deuses egípcios, deuses do Egito Antigo, vocês vão ver vários nomes. Escolham um e façam um desenho e vocês sabem que ele é, porque vários deuses, politeísta, monoteísta, um único Deus. Então, isso é o importante, que nós temos um único Deus que a gente acredita. E o Deus que criou tudo isso aqui, para nós, é o Deus soberano. Para eles era o Deus Sol, né? O Sol foi que deu origem a toda a terra para os egípcios da antiguidade, antes de Cristo. Então, na página de história, é só essas duas páginas, vocês vão lerem com atenção, observar as figuras e ver se encontram um outro tipo de Deus egípcio. Pode procurar, se vocês tiverem fonte. Se não tiverem, não tem problema, certo? Até mais.